E aí, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a Revolução Inglesa, tá? Por que é importante estudar a Revolução Inglesa? Não só a Revolução Inglesa, a gente vai depois ver também mais adiante a Revolução Francesa, tá? Boa parte dos direitos que nós temos hoje na sociedade, usufruímos de uma série de direitos, nós herdamos dessas revoluções que ocorreram na Europa no século XVII e século XVIII. Tá? Então, isso foi importante para a construção de uma série de direitos dentro da sociedade. Tá? Vamos fazer um panorama da Europa daquele período. Então, século XVII e século XVIII, a Europa tinha governos absolutistas. O que significa isso? Que o rei era centralizador, ele centralizava o poder nas suas mãos, ele comandava a economia, comandava a política, interferia nas questões religiosas, então cobrava muitos tributos. Então esse rei absolutista era visto como um rei autoritário, tá? E a burguesia não queria mais este rei autoritário porque estava atrapalhando os seus negócios. O comércio, havia muita cobrança de tributos, de taxas, e os comerciantes, então os burgueses, começaram a ficar descontentes com essas práticas do rei absolutista. Então começou a ter uma oposição ao rei. Basicamente, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa depois a queda do absolutismo, a queda deste regime absolutista na Europa. Tá? Ocorreu dentro desse processo os cercamentos de terras. O que é isso? Boa parte das terras lá na Inglaterra era de uso comum, as chamadas terras comunais. Então os pequenos produtores faziam lá suas plantações para sua subsistência da sua família, e chegou agora um decreto do governo dizendo que haveria então cercamento das terras. Então as pessoas mais poderosas da época começaram a se utilizar dessas terras que antes eram de uso comum e que agora eram propriedade privada, e começaram a ter muito lucro nessas terras, que agora eram cercadas. Esses pequenos produtores que usavam antes essas terras, eles acabaram se deslocando para as zonas urbanas da Inglaterra para vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho, em troca de um salário baixo. Tá? Então isso gerou uma tensão social lá na Inglaterra. Nem todos os pequenos produtores conseguiram emprego nas zonas urbanas. Então, boa parte dessa população ficou ociosa, sem trabalho. Então, isso gerou um problema de desigualdade social lá na Inglaterra. Então, essas pessoas que não tinham emprego, não tinham como se alimentar, não tinham como comprar alimento. Então, gerou uma situação de fome, de desemprego lá na Europa, tá? Porque o comércio e as manufaturas lá não tinham como acolher todas aquelas pessoas que saíram das zonas rurais. Tá? Outra coisa que ocorreu lá na Revolução Inglesa, as perseguições religiosas. Vamos citar, por exemplo, o rei Jaime I, que era um rei escocês, e como o governo dele era visto como ilegítimo, né, ele não era inglês, ele era escocês, ele então, para reforçar o seu governo, para dar legitimidade ao seu governo, ele começou a perseguir os católicos e os calvinistas. Tá? Então, parte dos governantes absolutistas, em certos momentos eram reis católicos, em certos momentos eram reis anglicanos. Então isso gerava uma perseguição religiosa. O rei queria que a população seguisse a sua religião. E isso então gerou a fuga de certas pessoas, de boa parte da população, para a América do Norte. Que fugiram dessas perseguições, fugiram da cobrança de tributos também. Tá? Uma coisa importante depois, citando alguns nomes absolutistas, tá? O rei Carlos I, o Jaime I, Carlos II,
Jaime II também, tá? Depois desses reis absolutistas, chegou no poder um cara chamado Oliver Cromwell. Este cara ele mudou um pouco o cenário político, ele começou a implementar então uma república, e se a gente for pensar, aparentemente assim a gente poderia dizer, então melhorou a política lá na Inglaterra nesse período. Parte das práticas políticas do Oliver Cromwell eram práticas autoritárias também, então ele fez um regime como uma espécie de uma ditadura, tá? Ele perseguia os adversários, então não era um cara que dava muita liberdade, tá? Com a morte do Oliver Cromwell, o filho dele assumiu o governo no seu lugar, mas ele não tinha muita habilidade política como o pai e acabou perdendo o poder. Então retornou, depois do Richard Cromwell, retornou a monarquia, tá? Então houve uma restauração da monarquia, que se tornou então novamente uma monarquia absolutista, tá? No final desta Revolução Inglesa, ocorreu um arranjo político em 1688, então a chamada Revolução Gloriosa, que é a parte final da Revolução Inglesa. Por que ela é chamada de Revolução Gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue, não houve uma guerra, um conflito, e colocaram então no poder, através desse arranjo político, um cara chamado Guilherme de Orange. Então, nesse contexto, em 1688, da Revolução Gloriosa, que faz parte da Revolução Inglesa, ocorreu então o fechamento, a finalização da Revolução Inglesa. Então a monarquia absolutista agora não tinha mais lugar e agora implementaram uma monarquia parlamentar, tá? Basicamente a Revolução Inglesa então está relacionada a esse contexto. E o que teve como consequência? Como consequência teve o crescimento da burguesia, e a burguesia então começou a se desenvolver, a ter lucro, e começou a investir nas indústrias. Então, a Revolução Inglesa, consequentemente, gerou, posteriormente, a Revolução Industrial. Então, uma está interligada à outra, tá? Se a burguesia não tivesse conseguido retirar o rei absolutista, talvez não teriam mais adiante a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial nada mais foi do que uma mudança no processo de produzir certos produtos, que antes era de forma manual, depois de forma de uma manufatura, até chegar a uma forma industrial, tá? A utilização de máquinas para produzir determinado produto, tá? Então, basicamente, então, finalizando o nosso vídeo sobre a Revolução Inglesa, como consequência, a chegada então de um governo, de uma monarquia parlamentar e, consequentemente, mais liberdade, mais direitos e também a chegada da Revolução Industrial, então, posteriormente, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Logo mais adiante a gente fala sobre outras revoluções. Espero que estejam todos bem e um grande abraço para vocês e até mais.